Todos acharam Filemão, amém? Amém, irmãos? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Repita após mim, prisioneiro de Cristo Jesus. Fala de novo, prisioneiro de Cristo Jesus. Vou abrir um parênteses aqui nessa leitura, só para eu dizer isso, porque que eu estou fazendo você frisar isso na tua vida. Paulo estava preso em Roma. Já era velho, sérios problemas, Demas o havia abandonado, enfim. E quando ele está lá, ele se refere de forma totalmente diferente do contexto pelo qual ele estava inserido. Ele não era prisioneiro de Roma, ele era prisioneiro de Cristo, porque ele conhecia Cristo, servia a Cristo, Jesus morava em seu coração e ele não se julgava preso por cadeias humanas, ele estava cativo por cadeias eternas, prisioneiro de Cristo. Isso quer dizer o quê? Que ele não olhava para as circunstâncias de cadeias humanas, porque o seu coração era cativo a Deus. Você pode dizer amém? Eu gostaria de fazer isso, só isso. Apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizesse seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. E se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Deus, obrigado por esta palavra. Fala conosco por intermédio dela em nome de Jesus. Amém? Agora vou fazer a pergunta de novo. Quem leu pelo menos um capítulo da Bíblia esse ano? Fique em pé. Você acabou de ler, rapaz. Pode sentar. Tá vendo? Tá esperto. Só para você acordar aí. Queridos, esse texto, essa carta de Paulo, ela é muito preciosa para nós e eu achei por bem parar um pouquinho e falar a respeito dessa situação, até por conta daquilo que vivenciamos no tempo presente, daquilo que o povo de Deus vivencia, daquilo que a nação vivencia, daquilo que outras nações vivenciam.
né, e mostrar para você a importância de uma vida transformada, de um relacionamento sadio. Essa carta, ela é uma carta que mostra isso de forma bem sucinta, bem apaixonada e apaixonante. Por quê? Porque é algo que mostra para você o poder transformador de Deus, de alguém que ama Cristo. E nós temos que entender que na vida cristã, ela é regida por relacionamento. E quando esse relacionamento é deturpado, é manchado, é destruído, acaba-se uma vida cristã. E nós estamos diante de uma carta onde Paulo tem o privilégio de conhecer esse camarada chamado Onésimo. E eu não vou ficar aqui me atendo ao contexto histórico dessa carta, porque todos nós conhecemos. Conhecemos Onésimo, conhecemos Filemon, conhecemos todo o contexto inserido desse texto. Mas nós vamos ater em questões bem tranquilas, porque diante de nós está algo que nos revela o quê? Como a gente deve tratar alguém que a priori para nós pareça um escravo. Como tratar alguém é oferecendo-lhe o perdão. Como tratar alguém restituindo. Como tratar alguém fazendo com que haja reconciliação. Então essa carta, esse capítulo da palavra de Deus, talvez você não dê tanta importância a ele, mas se nós vivenciarmos tudo aquilo que aconteceu aqui, você pode ter a certeza que você vai sair daquela porta curado e transformado. Porque fala de relacionamento. Hoje, na aula de demonologia da religião, né, eu estava falando para a minha classe. Demonologia da religião, você trata a questão de demônios em relação à teologia. Eu disse para eles assim, olha, vocês estão aprendendo teologia. Vocês estão aprendendo aquilo que realmente a gente aprende no seminário. E quando a gente fala disso, eu tenho que deixar bem claro que o maior propósito do inferno, as grandes diferenças que tem entre Satanás, demônios, Satã e outros nomes que você possa encontrar aí, a finalidade deles, a finalidade do teu inimigo é destruir o teu relacionamento cristão. Nós temos que procurar entender aqui o que Deus fez, porque diante de um relacionamento você pode levar uma vida a Cristo. Quem crê nisso, diga amém. Você pode levar alguém a ser restaurado. Filemon era um homem rico, bem abastado, tinha muitos escravos. Ele morava em Colossos, onde havia uma igreja dentro da casa dele. Nós olhamos para Filemon, nós vemos um homem que tinha fé. Um homem convicto daquilo que ele acreditava. Um homem convicto dos seus preceitos, dos seus valores. Tanto é que quando o apóstolo Paulo escreve, ele deixa bem claro, olha, nós temos ouvido falar da tua fé e de como você tem sido bom. Querido, só esse momento aqui dá para a gente parar e pensar na nossa própria existência como cristão. O que as pessoas têm ouvido falar da tua própria fé e o que esta fé tem gerado no contexto que você está inserido. A fé de Filemon estava confortando o homem, preste atenção. A fé de Filemon estava confortando um homem que estava preso, que estava em cadeias. Uma das grandes motivações para uma pessoa, trazendo para os nossos dias, para sair de suas cadeias, sejam elas físicas, emocionais, sejam elas de qualquer natureza, eu vou te dizer uma coisa, a tua fé pode salvar essa vida. Você não entendeu o que eu falei. A tua fé pode salvar uma vida sim. Por isso que há muitas pessoas destruídas, por isso que há muitas pessoas abandonando os seus sonhos, os seus preceitos. Por isso que há muitos jovens tombando pelo caminho, há muitos que estão desistindo da própria fé, porque não encontram a fé no lugar que deveria. E Paulo escreve dizendo assim, você é um homem que tem fé em Jesus, é um homem que acredita naquilo que realmente é feito e realizado, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos, versículo 5 dessa carta.
Irmãos, quando eu fiquei pensando nesse texto, eu estava orando, eu fiz a semana inteira orar no monte. É muito bom orar no monte, vamos orar. Se você quiser ir sexta-feira, estou lá, mesmo com fogo e tudo, a gente vai orar no monte. E eu fiquei pensando num momento assim muito, muito particular, quando em um desses dias a lua ela foi baixando, ela sumiu, ela desapareceu, ficou escuro, e Deus começou a trazer muito à minha memória essa questão de Filemão, essa questão de fé que transforma, essa fé que impactua corações aprisionados. Querida, eu vou te dizer uma coisa, se a tua fé for verdadeira, cheia de poder, se a tua fé for de convicção num Deus que opera milagres, que quebra cadeias e grilhões, você pode ter certeza que vidas serão alcançadas pela tua vida. E eu fiquei imaginando isso na vida do apóstolo Paulo. O que traria conforto para um homem preso? Para um homem que teve amigos que o abandonaram, para um homem que realmente passou por dificuldades. Se nós fôssemos falar do apóstolo Paulo, eu posso trazer um pouquinho para você do que ele é, do que ele foi, do que ele representou. Na verdade, não é mais porque morreu, tá, com Cristo. Mas o que ele deixou para nós, ele fala assim, olha, eu sei o que é passar fome. Será que você sabe o que é passar fome? Quem aqui passou fome? Você sabe o que é passar fome? Você sabe o que é comer pão com açúcar? Açúcar, sabe ou não? Você sabe o que é comer pão com taio? Você nem sabe o que é isso. Você corta o pão, fica o taio. Sem nada. Pão seco. E ele fala assim, olha, eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é sentir frio. Quem gosta de sentir frio aqui? Todo mundo fala, credo, coisa gelado. Ninguém gosta de sentir frio, muito menos eu. Fui com os jovens lá na Ípica ontem, Deus o livre. Gelado, ninguém gosta. E ele fala assim, olha, eu sei o que é sofrer. Eu sei o que é padecer por amor a Cristo. E esse mesmo apóstolo Paulo escreve para Filemão dizendo assim, olha, você tem confortado o meu coração mesmo não sabendo. E eu quero dizer para você também nessa noite, homem, mulher, criança, adolescente que estão aqui em idade de entendimento. Talvez a sua fé em Cristo tenha fortalecido pessoas que você nem está sabendo. Mas o grande desafio é que você continue exercitando a sua fé. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Filemão era um homem de fé. Ele tinha um amor com todos os santos. Irmãos, não tem coisa mais terrível do que Satanás destruir o amor dos santos. O amor dos santos, ele tinha um amor muito grande, o coração deles eram reanimados por intermédio de Filemão. E a carta é endereçada a esse camarada. Paulo envia uma carta, ele dizendo assim, olha, vocês tiveram alguém que foi tirado de vocês por um breve momento, mas vocês vão receber uma outra pessoa. Vamos partir para Onésimo, fugiu do seu patrão, foi embora, foi parar em Roma. Por isso que eu falo que essa carta ela é completa nela mesma. E quando ele chega lá, ele se depara com Paulo, e Paulo fala do amor de Jesus, e na época de Paulo havia mais de 60 milhões de escravos. Imagina, mais de 60 milhões de escravos. Muitos deles oprimidos, fugidos. E era muito interessante para seu conhecimento, quando um escravo era capturado, ou ele era enforcado, ou ele era marcado na fronte com uma palavra F, fugitivos. Tamanha era a situação de Onésimo. Se ele fosse encontrado, ou ele seria morto, ou ele seria marcado pelo resto da sua vida. Então esse é o contexto dessa carta. Um que era crente, outro que estava preso por causa do evangelho, e o outro que estava conhecendo o próprio evangelho. Mas eu quero deixar alguns ensinos para vocês nessa noite, para todos nós nessa noite. Eu vou dizer algo para você, quando você é humilde, e quando você reconhece que você não é nada diante de Deus, você tem a capacidade de mudar contextos de condenação de morte. Você tem a capacidade de mudar contextos de marcas que ficam para o resto da vida.
na vida de uma pessoa. Por que eu estou dizendo isso? É justamente isso que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo, ele escreve a sua carta a Filemão, não dizendo que ele era o apóstolo, que ele era o profeta. Mas ele se apresenta de forma inteligente. E se apresentar de forma inteligente é onde Deus alcança vidas. Ele diz assim, ó, eu sou prisioneiro de Cristo. Irmãos, quando a gente quer ajudar alguém, a gente tem que se colocar na posição desse alguém. Você quer ver uma coisa? Por que eu estou dizendo isso? Preste bastante atenção. Quando você quer ajudar alguém, você tem que se colocar na posição desse alguém. Quem era Onésimo? Escravo. Prisioneiro. Não valia nada. Apóstolo Paulo era apóstolo Paulo. E como que ele se apresenta para Filemão? Eu, não um apóstolo dos apóstolos, o grande eu sou, mas eu, prisioneiro de Cristo. Só essa palavrinha já atingiu o coração de Filemão. Você sabe por quê? Porque ele se colocou na posição de Filemão, de Onésimo. Ele não quis exercer a autoridade, porque ele poderia dizer assim, olha, eu sou o apóstolo Paulo que você conhece e você vai liberar o cara. Não, não. Ele se coloca na posição daquela pessoa para dizer assim, olha, eu sou prisioneiro como ele é. Então você tem que recebê-lo de forma inteligente, de forma bem peculiar. Por quê? Porque esse é o desejo de Deus para a vida de Onésimo. Então Paulo se apresenta como um homem, como um prisioneiro de Cristo. Ele vai interceder não usando a sua autoridade como apóstolo, não usando a autoridade que tinha, mas ele se apresenta como alguém que estava preso, velho, aquele que estava abandonado. Ele não diz para você, olha, eu não estou considerando o que ele não é objeto seu, ele é prisioneiro também de Cristo agora como eu sou, trazendo para os nossos dias. O que eu quero dizer para você é que o apóstolo Paulo, ele compreendeu o que as circunstâncias que estavam fora do controle de Filemão, mas não estava fora do controle de Deus. Paulo sabe muito bem dizer para nós assim, olha, você está fugindo de uma circunstância, você está fugindo do seu patrão, você está fugindo daquele que te escravizava, você está enfrentando dificuldades, você está enfrentando problemas, mas eu vou te dizer algo, com toda a humildade como prisioneiro de Cristo, com tudo aquilo que eu tenho vivenciado no Evangelho, e eu vejo o apóstolo Paulo dizendo para Filemão assim, olha, talvez seja fora do teu controle alcançar o teu escravo, mas eu vou te dizer, para Deus tudo tem solução, e quem está no controle é Deus. Foi essa atitude que ganhou o coração de Filemão. Foi essa atitude de Paulo que realmente trouxe de volta o quê? A restituição de patrão e empregado, de escravo e seu dono. Irmãos, quando a gente vai pesquisar isso, Paulo faz algo que muitas pessoas não fariam. Falou, olha, a partir de hoje ele não vai ser mais recebido como escravo na sua casa. Ele vai ser recebido como se fosse um de dentro da sua casa. Essa é uma atitude do quê? É uma atitude de relacionamento, é uma atitude de um homem sendo usado por Deus. E com essa atitude, Paulo ganha o coração de quem? De Filemão. O que eu quero dizer com isso, queridos, para todos nós como igreja, está na hora de nós descermos da nossa posição e sermos mais humildes, porque a palavra de Deus diz que os céus se constituirão de arrogantes e orgulhosos. Amém? Amém, nada. Irmão, os céus se constituirão de humildes. A palavra de Deus diz, bem-aventurados mansos e humildes de coração, porque estes verão a Deus. Você pode dizer glória a Deus bem forte?
Esses verão a Deus. E Paulo usa isso, dessa humildade dele, para tocar o coração desse homem. Para muitas pessoas que me conhecem, eu nunca faria um dia que eu fiz ali. Se eu já contei, eu vou contar de novo. Um dia eu cheguei, estava aqui as irmãs orando, estava me preparando para ir para o monte, e vi um senhor entrando ali. E para resumir a história, eu acabei sentando no chão e conversando com esse homem, fiquei mais alcoolizado do que ele próprio. Mas fiquei ali conversando com ele, entendendo a história dele, procurando ouvi-lo, coisa que eu não faria em momento normal. Credo, pastor, o senhor está confessando? Eu estou confessando. Primeiro eu cheguei e perguntei para ele assim: ô cidadão, você está precisando de alguma coisa? Aí esse cidadão olhou para minha cara com a carinha de anjo perdido, cachorro caiu da mudança. Aquilo tocou meu coração. Já viu aquele gato Garfield, quando faz assim, fica olhando assim? Aquilo impactou a minha alma. Eu sentei com ele ali, para resumir a história, ele foi para a casa de recuperação. O Renê levou junto com o pastor Sérgio e ele... Então somente para ter 2 horas é muito pouco. A gente não pode ter uma igreja só para nós, para a gente estar aqui dentro limpinho, cheiroso. Está na hora da gente ser realmente usado por Deus. Está na hora da gente transformar pessoas escravas em cidadãos livres. Você pode dizer glória a Deus? Pela nossa atitude, pela nossa... Então o apóstolo Paulo nos mostra isso, e eu vou correr porque eu quero falar tudo que eu quero falar para você dentro dessa carta. Nossa primeira questão, se você pegar os versos 1, 8, 9, 14, 19, Paulo vai descrever quem era ele. Quem era ele. Então não feche as portas com o seu jeito de ser, mas seja um cara que abre portas. Sendo realmente coerente com aquilo que você professa. Segunda situação que eu gosto de deixar bem certo nessa carta, é muito gostosa essa carta, que é coisa que a gente não faz, coisa que a igreja não faz. Por isso que isso aqui é bem prático hoje, isso aqui é bem caseiro hoje, né? É algo que você às vezes não faz. Você já elogiou alguém hoje ou não? Os casados que já elogiou a comadre hoje, eu vi minha comadre hoje, ele está toda parecendo um jardim, bonita. Não deu tempo, eu saí mais cedo. Você já elogiou sua esposa hoje ou não? Você elogiou alguém hoje? Vamos ser sinceros. Quem elogiou alguém hoje? Levanta a mão. A gente não elogia não, irmãos. A primeira coisa que a gente não fala nem bom dia. Se você pegar essa carta, ela está recheada de elogios. Pega aí sua Bíblia aí. Pega sua Bíblia aí. Veja bem, graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz, no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Aqui são elogios, dizendo assim, você é um camarada que tem feito a diferença. Será que você tem a capacidade de dizer assim, você é a esposa que está fazendo a diferença na minha vida? Qual esposa que já ouviu isso aqui? Você olha e vai assim, cascavel, sai pra lá. Você usa de vários adjetivos, a cascavel, carinana, jaguatirica, sei lá o que você usa aí. Você já viu o que a gente fala assim, olha, você é esse homem... com toda a sua singeleza, com toda a sua bondade, irmãos, isso aqui parece coisa irrelevante, mas é coisa que faz toda a diferença em um relacionamento. Faz toda a diferença num contato com uma pessoa. Porque às vezes nós olhamos muito o estereótipo, aquilo que ela representa para nós a priori, e a gente não consegue sequer dizer assim, olha, você é uma bênção.
A gente entra nessa igreja, a gente fala a paz do Senhor, mas a gente não tem a capacidade de dizer assim, olha, você é uma bênção. Por mais que você não saiba, você tem feito a diferença na minha vida do fato de você ser o meu irmão em Cristo Jesus. Isso é relacionamento. Quando a gente fala de praticidade, a gente levar isso extra igreja, fora da igreja, dizendo assim, olha, vamos ser realmente cristãos lá fora. Vamos mostrar o Deus que a gente serve, a fé nesse Cristo Jesus. Porque, irmãos, nós temos tido tantos crentes que têm afastado as pessoas de Deus, sendo arrogantes, incoerentes, sendo pessoas detestáveis, intragáveis. Está cheio de pessoas assim lá fora, carregando o nome de crente, mas de crente não tem nada. Então está na hora de nós sermos transformados e sermos realmente sinceros para com o nosso irmão. Que este ano seja o ano da sinceridade, dizendo assim, eu te amo em Cristo, isso é verdadeiro, viu, irmão? Por mais que você não entenda. E Paulo faz isso com primazia, ele destaca a vida fiel de Filemão. Gente, não tem coisa mais gostosa que você destacar a fidelidade de uma pessoa primeiro para com Deus e depois para com o seu semelhante. Você imaginou? Então nós precisamos amar, nós precisamos elogiar, nós precisamos agradecer a Deus por aquilo que tem acontecido na nossa família, na nossa casa. Dou graças a meu Deus. Paulo diz assim, ó, faço menção nas minhas orações em favor de você. Ou seja, você está presente nas minhas orações. Irmãos, não tem coisa mais gostosa do que você dizer para um irmão e dizer para ele ou para ela, dizendo assim, olha, você faz parte da minha vida de oração. Tem uma irmãzinha que fala assim, pastor, eu oro para o senhor todo dia. Eu falei, irmã, continua orando, porque está meio fraca a sua oração. É brincadeira, eu brinco com ela, mas ela é muito íntima, tá? Você vai assim, nossa, pastor Xarope. Ela fala, o senhor faz parte da minha oração, eu oro para o senhor todo dia, então continue orando, isso é importante. É maravilhoso. Então Paulo agradece a Deus por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele estava fazendo na vida do apóstolo Paulo. Paulo enaltece os efeitos do amor de Filemão na vida das pessoas. Irmãos, Paulo enaltece, presta atenção, Paulo enaltece o quê? Os efeitos do amor de Filemão na vida das pessoas. Irmãos, enaltecer e dizer assim, olha, você tem atingido o alvo, você tem atingido o objetivo. Então está na hora de você olhar para quem está do seu lado e falar assim, você está atingindo o objetivo, parabéns, o teu objetivo está me tocando. Eu recebi um vídeo, esse vídeo já é antigo aí nas redes sociais, né? E eu recebi ele de um pastor dando testemunho, falando de dor, né? Ele pregando para uma igreja grande, neopentecostal, e falando, olha, você vem me falar de dores, de tristeza, faz 10 dias que eu sepultei meu filho, perdeu o filho por um tiro de fuzil, de uma situação lá que fala o vídeo, e o filho dele estava com uma camiseta dizendo assim, ó, eu sou a carta de Cristo lida no mundo, mais ou menos nesse dizer, ou eu sou a carta que o mundo lê. Olha para o seu vizinho, o que você lê nele? Pode olhar aí para ele aí, o que você lê nele? O que você lê nela? Né? Então Paulo faz isso. Querido, Paulo não era daquelas pessoas que achava perigoso fazer elogios. Estou dizendo que você tem que me elogiar. Não me interprete assim, viu, irmãos? Você não tem que elogiar ninguém, não. Mas você tem que ser sincero no teu relacionamento. Paulo, ele fala isso, olha. E tem gente que vive a base, o combustível de uma pessoa elogiar. Se não elogiar, morre. Tem aquela mulher apaixonada, fala assim, se não elogiar ela morre. Ela faz um negócio no cabelo, ela corta um fio de cabelo, se o marido não vê, ela chora o dia inteiro. Porque tem gente que o combustível dela é isso.
E às vezes nós estamos matando pessoas porque a gente precisa dar uma ajudinha, colocar um combustível no tanque dessa comadre aí, desse compadre. Vamos começar a tratar cada um de nós como Paulo trata Filemon, como Paulo tratou Onésimo. Isso aqui é ensino, por isso que eu estou falando, isso aqui é vida cristã pura, relacionamento puro. Então Paulo enfatiza muito bem isso. A casa de Filemon era uma casa bastante abastada, abençoada. Terceira situação que eu quero deixar para vocês nessa noite. Nunca perca a oportunidade de ser um pacificador. Repita após mim, nunca vou perder a oportunidade de ser um pacificador. O que a gente faz às vezes? A gente tem aquele adágio popular, eu quero ver o circo pegar fogo e os bombeiros tudo de férias. Então nós temos que ser pacificadores. Eu tenho que ser uma pessoa que use da linguagem para pacificar, use daquilo que é conhecimento para trazer pacificação, de trazer restauração. E Paulo usa algumas coisas relacionadas a Filemon. Ele faz o apelo. E um dos maiores apelos que eu encontro aqui hoje ele é convertido. Antes ele não era. Então nós temos que usar vários adjetivos, várias colocações, sistematização de ideias, como você assim desejar, para trazermos a paz, para trazermos tranquilidade. Irmãos, nós precisamos ter paz dentro de casa, paz no trabalho, paz na igreja, paz em todos os segmentos da sociedade. Muitas pessoas querem paz, exigem paz, procuram a paz, mas a paz tem que começar dentro do seu coração, da sua própria alma. Se a gente não consegue pacificar nem o nosso coração, nem a nossa vida, como nós vamos pacificar aquele que está em guerra com aquele que está em batalha? Paulo poderia muito bem dizer assim, você vai voltar para lá e você vai continuar escravo, você vai sofrer as consequências da sua escravidão, porque é uma condenação, a gente não pode fugir a esse preceito, não pode fugir a essa regra. Eu vou te dizer uma coisa, louvado e engrandecido seja a Deus que Jesus não se enquadra em regra humana e nem em pensamento humano, Ele nos fez livres. Por isso que o apóstolo Paulo toma o rumo totalmente contrário àquilo que a lei deveria dizer. Irmãos, não que a gente não deva de cumprir a lei, não me interprete de forma errônea. Se você errar, se você quebrar leis, preceitos, você vai pagar por isso. Mas eu estou dizendo na questão de transformação. Quem era Onésimo? Onésimo era um escravo, ele era desonesto com o seu patrão, com o seu senhor. Olha para você ver, antes sai um desonesto. Quem era ele? Um desonesto. Um homem que foge para Roma, um local de promiscuidade, de tudo aquilo que era necessário para ser livre. Cidade sem limites, liberdade. Quem era Onésimo? Ele saiu sobre a influência de fugir antes de conhecer Paulo. Mas quando ele conhece um homem que tem a capacidade de usar do seu conhecimento para transformar, ele muda a sua trajetória. Irmãos, vamos ser homens e mulheres que têm uma capacidade de mudar trajetórias de pessoas escravizadas por este século. Vamos ser homens e mulheres que têm a capacidade de mudar a trajetória de famílias, de filhos, mostrar a realidade do que é realmente servir a Deus. Vamos quebrar essa questão do olho por olho, dente por dente, que tem sido praticado às vezes até dentro da igreja. Está na hora de nós vivenciarmos aquilo que é de Deus para as nossas vidas. Está na hora de nós colocarmos pessoas aqui para dentro escravas e saírem livres. Você pode dizer glória a Deus?
Essa é a atitude de Paulo. Onésimo se torna um ouvinte e um convertido diante de Paulo. Se torna um ajudante. Para que depois ele volte de forma diferente. Por que às vezes a gente tem frequentado igrejas, cultos, ido louvar, fazer campanha de oração? A nossa campanha de oração está com um tema 100 vezes mais ainda nesta vida e para a próxima é vida eterna. Mas de que adianta tudo isso se a gente entra escravo e sai escravo? Se a gente entra aqui causadores de intrigas, de fofocas, causadores de problemas e não pacificadores, e saímos da mesma forma. Vamos começar a usar as nossas mesas, as nossas casas, o nosso momento de família para abençoar vidas, abençoar igrejas e não matar vidas, como muitos têm feito. Paulo na cadeia, não tem nenhum relato aqui que ele teve um diálogo com Filemão ou com Onésimo, e Onésimo destratando ou falando mal do seu Senhor. Ele simplesmente ouviu a pregação de Paulo e se converteu, e eles estavam dispostos a voltar. Eu vou dizer uma coisa, Filemão era tão bom que Onésimo não titubeou em voltar, porque ele poderia ter falado para Paulo assim, cara, não deixa eu voltar lá, o cara é ruim. Não, ele voltou. Por isso que a gente está falando de relacionamento, por isso que a gente está falando de transformação, por isso que a gente está falando de mudanças. E o apóstolo Paulo nos revela isso por meio dessa carta. Nos revela por meio da atitude em relação a Onésimo. E eu quero continuar crendo, irmãos, que o verdadeiro evangelho pregado e anunciado pela tua boca transforma vidas. Você não entendeu? Eu quero continuar crendo que o evangelho anunciado pela tua boca, falado e pregado, transforma vidas. Tem que transformar vidas. E eu continuo crendo, acreditando na transformação de pessoas. E em nome de Jesus, que nessa noite você possa pelo menos fazer com que uma pessoa ao teu olhar humano seja inútil, não vale nada, passa a se tornar útil não só aqui dentro, mas no reino de Deus. Antes, Onésimo era um inútil, mas quando o inútil, segundo a sociedade, segundo os padrões do mundo, passa pelo crivo da transformação, passa pelo evangelho, acredita nas boas novas, é resgatado, é libertado, é transformado, ele passa a ser ferramenta afiada nas mãos do Senhor. Mas para isso nós precisamos de Paulo. Nós precisamos de homens com perfil como este, de ter a capacidade de transformação de situações. Querida, quando a gente está falando dessa carta, a gente pensa que foi uma coisa simples, banal, tranquila. Tudodebom.com, está tudo certo. Hashtag partiu para Colossos. A situação aqui era tensa. A situação aqui ou era a morte ou era ter a testa marcada pelo resto da sua vida. Mas não existe situação tensa onde o evangelho é aceito, ele é absorvido, que não seja transformada. Eu quero dizer uma coisa, pode estar tudo tenso no teu relacionamento, seja ele qual for. Seja profissional, seja amoroso, seja um relacionamento de namoro, não sei qual é o seu relacionamento. Mas eu quero dizer uma coisa, torne-se uma mulher pacificadora, um homem pacificador. E você vai colher os frutos desta ação para a glória e louvor do Senhor. O que aconteceu aqui? O evangelho transformou esse homem. Um escravo que não valia nada para um irmão. Você imagina a situação, escravo, irmão. Um ladrão, porque ele era um ladrão. Tanto é que o apóstolo Paulo fala assim, olha, se ele te lesou em alguma coisa, se ele te roubou, põe na minha conta. Coloca aí na cadernetinha aí. A hora que eu chegar eu pago.
Assuma a dívida dele. Irmãos, quem de nós aqui vai assumir dívida de alguém? Você fez, você paga, seu abençoado. Eu conheço pessoas aqui que foram realmente em locais e assumiram dívida de outras pessoas para não morrer. Não, eu vou pagar essa dívida dele. Quanto que é a dívida dele? Isso é o que, querido? É amor. Isso é atitude. Isso é ser cristão de verdade. Isso é ser um verdadeiro servo do Senhor, ser transformado. E ele foi transformado em um ladrão e uma pessoa honesta, um fugitivo e em alguém que volta para resgatar, pedir perdão. Essa é uma das coisas importantes também na vida de Onésimo. Eu vou voltar lá e pedir perdão para o meu chefe. Pedir perdão para aquele que eu lesei, para aquele que eu abandonei. Escravo. Então seja essa pessoa. Seja essa pessoa que tem palavras que transformam. Você já viu que quando as pessoas vêm falar com a gente numa hora da raiva, ao invés da gente trazer a pacificação, ao invés da gente trazer consolo, trazer paz, a gente coloca fogo no negócio? Coloca lenha na fogueira, é isso mesmo, tá certo. Só não bata nela, porque aí você perde o direito. Isso não é ser cristão, isso não é ser servo de Deus. O servo de Deus é aquele que tem palavras brandas. A palavra de Deus diz lá que nós temos que ser o quê? Tardios em falar. Temos que ser inteligentes. Porque depois que você fala, você não traz de volta. E tudo isso a gente encontra na carta de Paulo a Filemon. Talvez você já leu essa carta várias vezes. Talvez você não conseguiu identificar a humildade do apóstolo Paulo, dizendo assim, olha, eu não sou apóstolo, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou aquele que estou tomando a atitude de levar até você o teu conhecimento, que Deus deu a graça de eu conhecer o teu escravo. Deus me deu a capacidade de conhecer aquele que fugiu de você. E Deus vai te dar a capacidade, irmão, você que está aqui nessa noite, nesse tempo, de conhecer pessoas que estão fugindo de alguma coisa. Não vou dizer de escravidão, porque hoje não existe mais isso, mas estão fugindo de alguma coisa. E você vai ter a capacidade, porque Deus vai te dar a graça, a sabedoria, para que você instrua essa pessoa a voltar, a refazer, a ser restaurada, a ser abençoada e voltar a ter alegria. Isso aqui é relacionamento. Isso aqui é a atitude do apóstolo Paulo. Imagina, Onésimo foi para Roma como escravo, fugitivo e volta como um irmão. E Paulo encoraja Filemon, olha, perdoa ele. Nós temos que ser pessoas que encorajem um ao outro. Preciso te encorajar a falar, a perdoar. Preciso te encorajar a pacificar. Preciso te encorajar a tomar uma atitude. É isso que Deus tem para as nossas vidas, é isso que Deus quer para a igreja. Você crê nisso ou não? Amém? Porque, irmãos, não adianta nada a gente estar aqui trazendo palavras para você de conforto, trazer palavras para você de motivação, falar que você é um vencedor, que você é liberto, que você é resgatado, que você é sarado. Não adianta eu falar assim, eis que te digo, serva minha, tem uma promessa para a tua vida. Eu vou dizer uma coisa, Deus pode fazer tudo isso quando Deus olhar para a tua vida e ver que você está agindo dessa forma. E muito mais. E muito mais. Seja esse camarada. Última situação que eu quero deixar para nós nessa noite. Você não pode desistir de ver o poder de Deus transformando vidas. Amém? Vou perguntar, Deus ainda transforma vidas ou não? Amém? Deus transforma vidas? Sim ou não? Aí você fala assim, olha aqui para mim, pastor, Deus transformou eu aí. Deus transforma a vida, irmão. Deus continua transformando a vida e eu glorifico e exalto a Deus porque Ele transforma.
Deus é aquele que pega o imundo, Deus é aquele que pega o sujo e dá nova oportunidade de vida. E a gente tem diante de nós o que? Uma transformação. Nós não podemos jamais desistir de ver o poder de Deus prevalecendo na vida das pessoas. Não existe pessoas mais importantes que outras, existem pessoas que querem mais de Deus. Eu não sou tão importante quanto você porque eu estou usando uma gravata. Incomoda, se eu pudesse não usar, eu não usaria. Eu não sou tão importante porque eu estou em cima de uma plataforma, que você está olhando para mim. Você é igual a mim, eu sou igual a você. Com pensamentos diferentes, ideias diferentes, tudo, nós somos diferentes, e glória a Deus por isso, amém, irmãos? Só que nós precisamos crer e acreditar que o poder do Evangelho ainda transforma. Quem já ouviu falar em Erlon Stegen? Quem já ouviu falar nesse cara? Você nunca ouviu falar dele? Esse cara era um grande avivalista, sul-africano. E em determinado momento da história dele, que a gente deu uma lidinha sobre ele recebe algumas autoridades sul-africanas e ele fica envergonhado com os Zulus. Sabe o que é Zulu, né? E ele fica envergonhado, aí ele vai lá, né, eu estava lendo sobre isso, eu dei até risada, ele vai lá, recebe essas autoridades sul-africanas, grande avivalista, fecha as janelas, aí o Espírito Santo de Deus fala imediatamente para ele o seguinte: se você fechar a janela eu fico fora. Eu vou dizer mais, irmão. Se você fechar o filtro em relação àquilo que Deus tem para a tua vida, o Espírito Santo fica fora. Ele fica fora. É isso que aconteceu. Então nós precisamos o quê? Nós precisamos nos identificar. Olha, eu tenho dificuldades. Já passei pelas mesmas dificuldades que você e eu sei o caminho. O caminho é Jesus. O caminho é Cristo Jesus. Paulo fala assim: olha, receba esse camarada como se fosse o meu próprio coração. Receba esse homem que Deus está transformando. Eu estou aqui experimentando aquilo que é ser prisioneiro, mas eu vou estar livre. E quando eu estava lendo essa questão desse camarada, dele se envergonhar da situação dele, daqueles que eles estavam recebendo, das pessoas que estavam ali, e quando ele recebe essa palavra dos altos céus: se você fechar as janelas, eu vou ficar do lado de fora. Irmãos, eu fico imaginando quantos filhos têm vergonha dos seus pais, quantos pais têm vergonha dos seus filhos. Eu conheço relatos de que pessoas nem chegam perto e nem deixam pessoas conhecer os próprios pais, porque se envergonham dos seus pais, se envergonham das mãos daqueles que lutaram e deram a vida em prol a eles. Eu não envergonho daqueles que foram geradores da minha vida. Eu não tenho vergonha de falar para você que a minha mãe foi uma lavadeira de roupa. Eu não tenho vergonha para falar para você que meu pai foi um pedreiro, ele é um pedreiro, não morreu ainda. Eu não tenho vergonha de falar para você de onde que eu saí. E muitas pessoas se envergonham de se identificar com aquela situação, achando que o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão achar. Eu vou dizer, apóstolo Paulo fala lá: olha, eu sou prisioneiro tal como esse camarada é, eu estou me identificando com ele. E quando o apóstolo Paulo fala assim: olha, você vai recebê-lo como se recebe o meu próprio coração, ele está dizendo assim: olha, eu estou chegando na tua casa com este homem Onésimo, receba-o. Isso é identificação, isso é transformação, isso é o que Deus quer em relação à vida da igreja, isso é o que Deus quer em relação à sua vida, em relação à sua família.
Deus é aquele que nos perdoa, Deus é aquele que fala para você, Senhor, não se envergonhe daquilo que vai acontecer, não se envergonhe de ser chamado de cristão, não se envergonhe de ser servo de Deus, não se envergonhe de ser prisioneiro de Cristo. Aliás, seja realmente engrandecido e abençoado por ser assim. E tem mais, jamais vou ficar de fora da tua história se você não se envergonhar de mim. É isso que a gente aprende, é isso que a gente encontra nessa carta. A última situação é restituição e perdão. Irmãos, ele recebe perdão. Se nós não estivermos prontos para receber perdão, então você nunca vai ser perdoado. Essa atitude de cada um de nós é algo que precisamos aprender no decorrer da nossa história. E Paulo encoraja a Filemão a perdoar. E o perdão é o que? É a marca de um verdadeiro cristão. Perdoar é cancelar a dívida e não cobrá-la mais. É deixar a outra pessoa livre. Então está na hora de você deixar a outra pessoa livre, porque senão você vai carregar ela pelo resto da vida no teu pescoço. Quantos de nós às vezes carregamos a falta de perdão dos pais? Meu pai foi um carrasco. Ele me maltratou muito, ele acabou comigo na minha infância, ele me machucou bastante. Minha mãe também. Fui muito maltratado na infância e hoje a gente tem várias técnicas, né, para poder levar o cara lá na infância, tirar ele daquele buraco para poder ir para cima, né, coisas estranhas, esquisitas que o mundo inventa. Quantos de nós carregamos traumas da infância porque simplesmente a gente não consegue perdoar? E a gente pensa que já resolveu aquele assunto, de vez em sempre a gente tem aquilo, né, se depara com aquilo na cara da gente. Ó, tá vendo aquela situação? Então Deus vai te liberar, Deus vai abençoar você, então você tem que liberar. Paulo fala assim, olha, põe a dívida dele na minha conta que eu vou te pagar e mais. Não quero ficar te devendo nada. Isso é perdão. Isso é atitude de cristão, essa é atitude de servo do Senhor Jesus. Vamos começar a ter atitudes assim, irmãos, como igreja, como povo de Deus. Vamos começar a ser igreja verdadeiramente no seu sentido literal. Você não pode desistir daquilo que são propósitos e desígnios de Deus em fazer isso. É difícil, mas não é impossível. E eu quero pedir para Deus colocar pessoas que estão fugindo, pessoas escravas que vão até você, para que você seja bênção, para que você possa levar essa pessoa ao centro da vontade do Senhor, para que você seja um canal libertador nessa vida. É isso que o apóstolo Paulo foi em relação a essa pessoa. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina em relação a essa carta que é pequena, 25 versículos. Nós encontramos aqui, vou voltar a frisar e vou terminar com isso, encontramos amor, encontramos perdão, encontramos restituição, encontramos reconciliação. E termino dizendo para você, olha o homem que você era antes de conhecer a Cristo, olha a mulher que você era antes de conhecer a Cristo, e mesmo assim Ele te amou e te ama. Não vamos deixar do lado de fora aquilo que é a ação do Espírito em nossas vidas. Eu quis parar um pouquinho de uma série de mensagens minhas que eu tenho preparado para falar isso para vocês. Se nós queremos ser abençoados, vamos amar mais. Vamos ser mais amorosos. Vamos parar de odiar um ao outro. Aquele que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. E os céus não pode entrar mentiroso. Aquele que, né, diz, eu te amo nada. Vamos ser transformadores, vamos ser pessoas que transformam vidas, irmãos. Vamos ser pessoas que resgatam pessoas. Vamos poder aprender a amar as pessoas, vamos poder respeitar as pessoas. Sem condenação, sem olhar crítico.
A condenação não compete ao homem, a condenação compete a Deus. Quem vai ser justo juiz é Deus. Você pode falar amém? É Ele que vai julgar, é Ele que vai fazer as coisas. Então aprenda com essa carta, com essa palavra. Aprenda que o perdão muda tudo. Repita após mim, perdão muda tudo. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quando eu falo de perdão assim, eu tenho que frisar isso, irmãos. Quando aquele povo lá no julgamento de Jesus e fala assim, olha, o que estava julgando diz assim, e o sangue desse inocente cai sobre quem? Cai sobre nós e sobre nossa geração. Vocês lembram disso ou não? Aí Jesus lá na crucificação quebra essa maldição, dizendo, olha, perdoa eles, Senhor, porque eles não sabem nem o que estão fazendo. Não lhes impute esse mal. Tamanha é a importância do perdão. E vou terminar dizendo, quem quer restituição aqui, diga glória a Deus. A restituição passa pelo caminho do perdão. Passa pelo caminho do perdão.